Fratura de odontoide. Nesse vídeo vamos falar de uma fratura bem interessante, que é de uma região bem específica da segunda vértebra cervical. Por que é tão importante falarmos de fratura de odontoide? Porque através da primeira e da segunda vértebra cervical que nós desenvolvemos a maior parte do movimento de rotação lateral da cabeça. Então aquela pessoa que sempre fala não o tempo todo, são essas vértebras que estão fazendo esse movimento. E para que isso aconteça, essas vértebras teve que ser muito diferente do normal que nós vemos numa vértebra. Então, em especial, a segunda vértebra cervical, ela tem o nome de axis. E o que chama atenção nela é esse processo aqui, essa pontinha de osso que vem para cima. Isso aqui nós chamamos de processo odontoide. Odontoide sim, lembra dente, lembra? Vou no odontologista, odontoide. Então é como se fosse um processo que lembra um dente, por isso que recebe esse nome de processo odontoide. Esse processo odontoide, quando ele é articulado com a segunda vértebra cervical, ele proporciona o movimento lateral da cabeça. Então o que acontece? Algumas fraturas em que há uma tração muito grande posterior da primeira vértebra cervical em relação à segunda, geralmente ocorre a fratura desse ponto aqui, que é o odontoide. Então, o que é importante nós identificarmos quando o paciente sofre um risco dessa fratura? O primeiro passo, quando nós temos um paciente com muita dor cervical, principalmente com rotação lateral da cabeça, e sofreu um acidente importante, é fazer uma tomografia. Esse paciente tem risco de não só a fratura dessa região, mas de qualquer vértebra cervical. Então, toda vez que temos um paciente que sofreu um acidente de grande energia, a exemplo, um acidente automobilístico, e esse paciente chega com a queixa importante de dor cervical, é mandatório um exame. Antigamente, para nós fazermos diagnóstico desse tipo de fratura, o exame mais utilizado era um exame de odontoide com abertura oral. Então, o paciente ficava de frente para o raio-x, abria bem a boca e ele dava um raio-x por dentro da boca do paciente. E nisso nós conseguíamos ver esse ossinho, que é o odontoide. Hoje em dia, a maioria dos pronto-socorros, na maior parte das cidades, eles dispõem de uma tomografia. A tomografia dá uma resolução muito melhor do que um raio-x. E o risco de você liberar um paciente com uma fratura reduziu muito com o advento da tomografia.